o conflito que surgiu no século XX. Quando hoje se sabe perfeitamente que foi um dos sinais da graça de Deus, trazendo o sopro fresco do Espírito Santo. E então fez surgir o entendimento do que todos já sabiam, que estava no texto bíblico e acompanhou a história da igreja em vários momentos, que concerne a restauração do poder de Jesus Cristo junto à palavra dele, que iniciou no século XX. E isto trouxe uma confusão, divisão, guerras dolorosas no seio da igreja, e até hoje acontecem. Alguns de nós têm tido o privilégio de ser alvo do ódio que o poder que flui da palavra gera nos crentes. E os sistemas evangélicos que alegam ter uma visão, uma experiência e uma estrutura evangélica baseada na palavra, em termos práticos, nega o poder inerente que está na própria palavra. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. E então, como é bem possível que nós estejamos vivendo um tempo que corresponda à revelação do Senhor, de que, como parte da preparação para a volta de Jesus, Ele irá restaurar todas as coisas. Quais são essas todas as coisas? As coisas que a igreja perdeu ao longo da história, o que fomos perdendo de geração em geração, concernente a Jesus Cristo e a nossa vida com Ele. É a restauração de tudo concernente a Jesus, que pertence a Jesus Cristo, que foi sendo perdido pela igreja ao longo dos séculos. Que concerne o quê? A Jesus Cristo e a nossa vida com Ele. É a restauração de todas essas coisas que faz parte da preparação para a volta dele. Então este encontro é desta natureza. Tem como propósito orar e buscar discernimento a esse respeito e saber se teremos coragem de crer. Poderemos abrir o Evangelho dado por ele através do apóstolo João, para nos vermos exatamente como os líderes religiosos dos judeus nos dias de Jesus, e que criam em Jesus, mas tinham medo das consequências e ficavam escondidos. Que crer é este? Parece que o crer da maioria de nós, nesta geração, é o mesmo daqueles, dos muitos líderes, dos judeus, dos fariseus, que diz o texto bíblico, criam em Jesus, mas ficavam escondidos porque tinham medo. Não é este o crer, através do qual Jesus flui em nós. Então, nós cremos em Jesus, mas perdemos o que concerne a Ele e a manifestação dele em nós. 3 textos intrigantes. Eu quero pedir para que nós durmamos esta noite com esses 3 textos. E antes de dormir, enquanto ainda tiver algum vigor, ore de novo e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, vem sobre nós neste encontro. Vem sobre mim enquanto vou dormir. E recite estes 3 textos. Qual o primeiro? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que isto significa
hoje. Então, isto é a palavra. E o poder que flui dela. O outro texto qual é? João 14, 12. Jesus diz o quê? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Poderíamos parar aí, não é? Mas a palavra não terminou. Também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Durma pedindo o Espírito Santo para estar com você. Ele não precisa dormir. E o terceiro, Marcos 16, especificamente os versos 15, o verso 16 e 17. Quem crer, ou melhor, o verso 17 e 18, estes sinais hão de seguir os que crerem. Quais os sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais acompanharão os que crerem. A pergunta é: cremos ou não cremos em Jesus Cristo? Nós cremos intelectualmente em Jesus? O que nos impede de crer em Jesus nos termos do que ele diz na palavra dele, se nós somos crentes nele? O que nos impede de crer, de entender e de receber o que ele nos diz, e nesses textos específicos para esta hora? Se nós cremos, tanto que cremos que estamos aqui, tem algum tipo de crer que nós não conhecemos ainda? Tem um tipo de crer em Jesus que nós não sabemos o que é e que não possuímos? E quando olhamos para o restante do texto bíblico da Nova Aliança, do Novo Testamento, a história que está aí dentro desta revelação escrita. Então a pergunta é: creio ou não creio em Jesus Cristo? Talvez eu responda: creio. E onde estão os sinais que acompanham os que creem? Qual é a natureza desse crer nosso? Durante a semana nós iremos considerar a possibilidade de que este crer meu e seu, desta geração de crentes, da geração que eu conheci no século XX e que também estou conhecendo no século XXI, é um crer apóstata. Vamos considerar isto. Porque nós cremos, mas não cremos. Onde estão os sinais? Continuaremos tratando nesses dias, ok? Agora eu quero repartir com os amados umas coisinhas para lermos de hoje para amanhã, porque é mais ou menos a parte daqui que a gente irá andar. Então esse é o texto que está lá no site, orientando e dizendo do que se trata. A Igreja da Palavra e do Poder, que aqui está, eu pedi para fazer uma cópia para os irmãos, a fim de que todos possam se situar. O que é a Igreja da Palavra e do Poder? O que é isto? Então nós vamos dar uma cópia para cada casal, e para quem não é casal, a gente vai dar também uma cópia. Não, pode ser juntos. E o outro